Mouse azul clicando na tela. Design com tons azuis e branco e com a escrita Semana da Psicologia UFSCar, 17ª edição. Design de borda azul com o fundo branco e as escritas narradas no meio. Em primeiro lugar, a emissão de certificado será dividida entre as palestras e os minicursos. Para a certificação das palestras, é necessário presença em, pelo menos, 2 dos 3 dias de palestras. Para confirmar a sua participação, é necessário preencher o formulário de presença por dia, que será disponibilizado na descrição do vídeo. Este formulário ficará aberto a partir do momento de perguntas da primeira palestra, até 1 hora depois do término da última palestra, programada do dia. Já para a certificação do minicurso, basta estar presente e preencher o formulário daquele escolhido por você. O envio do certificado será enviado dentro do prazo de 1 mês, a contar da data desta palestra, para os participantes que se inscreveram no evento e preencheram os formulários de presença. Caso você não possa acompanhar alguma palestra, não se preocupe. Quase todas as atividades ficarão disponíveis para acesso após o evento, aqui no nosso canal do YouTube. Fundo preto com as escritas narradas em branco. 2020 veio como uma surpresa a todos nós. Em nenhum momento do fim de 2019 poderíamos imaginar o que nos aguardava e de que maneira muitas coisas teriam que mudar. A Semana da Psicologia UFSCar está hoje em sua 17ª edição, realizada dentro de um curso de psicologia com 25 anos de história, localizada em uma universidade federal, a primeira do estado de São Paulo. Tradição não nos falta, mas de muitas maneiras, esse ano exigiu o diferente, o não usual, o que não estávamos acostumados e assim precisamos nos adaptar. É a partir desse olhar que escolhemos o tema da nossa semana de 2020, adaptar-se, a potência da psicologia frente a novas demandas, porque acreditamos que nós, futuros ou atuais psis, pesquisadores, professores, estudantes, cidadãos, quem quer que seja, todos nós podemos contribuir para a construção de uma psicologia que se move junto, que se está atenta e que não recua frente a novos desafios. Esperamos que esse evento seja mais um passo em direção à psicologia que buscamos e que nos auxilie nessa árdua tarefa de nos adaptar. Sejam bem-vindos à 17ª Semana de Psicologia da UFSCar. Design de borda azul com o fundo branco e as escritas narradas no meio. Durante todas as atividades do nosso evento, para que o nosso contato seja melhor e conseguirmos interagir, deixaremos o chat aberto para perguntas, considerações, críticas e etc. Lembramos que é importante manter uma boa educação durante a comunicação pelo chat, evitando xingamentos ou qualquer comportamentos preconceituosos, pois estes não serão tolerados pela nossa comissão, resultando em bloqueio do participante ou até mesmo o encerramento do chat e das perguntas. Caso você tenha alguma dúvida ou comentário para o palestrante, envie sua mensagem no chat, pois haverá um tempo reservado para as dúvidas ao final. Gostaríamos de agradecer a nossos parceiros Habeas Imóveis, que atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário de São Carlos, a SIC Bioidiomas, o principal centro de aplicação de exames de proficiência de inglês em São Carlos, além de ter cursos de diversas línguas, a Nova Praxis Editorial, que conta com várias coleções de gêneros literários, pautados em temas ligados a desenvolvimento, cultura, sustentabilidade, justiça social e equidade. Para mais informações, temos todos os contatos no box de descrição da live e nas redes sociais da SEMPSE. Para todos que forem postar sobre o nosso evento, pedimos que compartilhe e marque nosso Insta, SEMPSE UFSCar, e utilize a hashtag SEMPSE2020. Vamos adorar acompanhar suas interações. Ao final da palestra, realizaremos alguns sorteios. Os formulários ficarão disponíveis no box de descrição durante toda a fala do palestrante. Para participar, basta preencher com suas informações e entraremos em contato com os ganhadores. Por fim, quaisquer dúvidas, solicitaremos que leiam nossa FAQ na descrição do vídeo ou nos contate pelo chat e outras redes sociais. Desejamos a todos e todas um ótimo evento. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Meu nome é Vitória, eu sou estudante de psicologia e eu vou ser a mediadora da mesa de abertura.
A gente vai fazer algumas autodescrições durante o evento para pessoas com baixa cegueira ou baixa visão ou cegueira. Enfim, estou fazendo a minha. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos escuros, cacheados e longos que estão soltos abaixo do ombro. Eu estou usando um vestido preto florido de mangas curtas, um óculos de armação transparente e no meu fundo tem um guarda-roupa de madeira clara, uma beliche e com um travesseiro rosa. Então, antes de a gente iniciar a mesa de abertura, eu gostaria de lembrar os inscritos do evento que iremos realizar um sorteio nessa palestra. O resultado ele vai ser disponibilizado posteriormente e a gente vai entrar em contato também posteriormente com os ganhadores. Hoje, nessa mesa de abertura, a gente vai estar sorteando o livro Extensão Universitária, Potências em Ação, da Sarita Amaro e Adriele Volpato Craveiro. O livro Visita Domiciliar, Guia para uma Abordagem Complexa, de Sarita Amaro. Ambos os livros são publicados pela editora Nova Praxis. E uma máscara de tecido do Ateliê da Lara. Nas redes sociais da semana a gente tem mais detalhes sobre esses parceiros, se vocês quiserem procurar um pouco mais sobre. E é importante lembrar que apenas os inscritos no evento poderão participar do sorteio. Além disso, o link para marcar a presença no evento hoje também está no box de descrição e ele vai ser aberto no fim da palestra apenas para os inscritos preencherem. Lembrando que para o sorteio também o link está ali no box da descrição e é só preencher para participar. Além disso, durante toda a mesa de abertura, nós vamos estar atentos às perguntas feitas no chat e os 25 minutos finais da mesa vão estar reservados para os palestrantes responderem as perguntas que forem feitas. Então, a gente vai passar algumas dessas perguntas para os convidados no fim da palestra, no fim da mesa, mas existe também um formulário de dúvidas, que também está no box da descrição, onde vocês poderão enviar suas perguntas por escrito. A gente vai contatar de novo as nossas convidadas e elas vão tentar responder o máximo que elas puderem e a gente vai postar as respostas dela posteriormente em alguma das nossas redes. Bom, então hoje a gente conta com a presença de 3 profissionais convidadas, que são ex-estudantes do curso de Psicologia do UFSCar, que atualmente estão atuando nas áreas clínica, hospitalar e organizacional. Por questões de organização, a gente vai apresentar uma convidada por vez, então a gente vai começar pela Luana Tress, que é psicóloga graduada pela UFSCar entre 2014 e 2018 e pós-graduanda do curso de especialização em atendimento interdisciplinar preventivo na primeira infância da FOP Unicamp. Atua em clínica com psicoterapia de orientação psicanalítica desde 2019, atendendo crianças e adultos. Tem experiência no trabalho com gestantes, crianças e mulheres vítimas de violência intrafamiliar e estudantes universitários. E aí ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a experiência dela com essa atuação e um pouquinho sobre o contexto da pandemia, como tem sido. Então, seja muito bem-vinda, Luana. Muito obrigada pela sua presença e fica à vontade para iniciar a sua fala. Obrigada, Vitória. Boa tarde, pessoal aí que está assistindo. Agradeço o convite, agradeço a apresentação aí. Vou fazer uma breve descrição, autodescrição minha, antes da minha fala. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados até na altura do ombro e estão soltos. Estou sentada numa cadeira, onde mostra o meu ombro para cima, vestindo uma blusa rosa de bolinhas brancas. E atrás de mim tem uma parede branca, uma parte da minha cama e algumas almofadas. E ao lado um guarda-roupa, uma parte do guarda-roupa também. Então, como a Vitória comentou, hoje eu vou falar um pouquinho do meu caminho até a clínica, né? Como é que eu cheguei até a clínica, explorando um pouco as vivências que foi nesse começo e ainda está sendo, né? E aí pincelando um pouco das experiências que aconteceram após a pandemia, as mudanças e os desafios que isso trouxe para a minha atuação, né? Então, a clínica, ela não foi a minha primeira opção, né, quando me formei, e ela era a minha segunda opção de atuação. Eu pensava em atuar com a clínica
num futuro mais distante. E eu tinha a primeira opção como a área da saúde, e gosto ainda da área da saúde, tenho algumas atuações nela, mas o meu foco principal agora é a clínica, né? E, na verdade, eu me encontrei com a clínica, né? Tive o contato com a experiência clínica já na graduação, né? Com os estágios, e tive 2 estágios com a experiência clínica, um em psicanálise e outro em TCC, mas era a experiência clínica de fato. E aí, com optativas e principalmente com análise pessoal, né? Então, a análise pessoal também faz parte dessa construção e desse caminho que me fez chegar até a clínica, né? Então, mas e aí, né? Como é que eu cheguei na clínica se era uma opção tão distante e tão como segunda opção, né? Alguns planos que eu fiz quando eu queria área da saúde não deram muito certo, e hoje eu penso que bom que não deram, e porque eu tô feliz onde que eu tô agora, e feliz com o que eu tô fazendo e os planos que eu tô fazendo. Mas foi muito interessante porque eu fui desconstruindo um pouco a clínica, né? Eu tinha um imaginário muito ideal do que seria a clínica e de como eu deveria estar ou como eu deveria ser para ser uma psicóloga clínica. Então, ao longo do tempo, eu fui entrando em contato com profissionais da minha cidade, com grupos de estudos, trocando ideia com alguns colegas que estavam fazendo essa experiência clínica. Então, foi abrindo caminho para mim e abrindo possibilidades, né? Falei, quem sabe, né? Pode ser que não precisa esperar tanto assim, né? E tem toda uma construção, um ideal de que é preciso investir muito dinheiro, você só vai ganhar dinheiro depois de 10 anos de clínica, vai pagar para trabalhar, enfim, diversas crenças que a gente tem, né, com a área clínica, e isso dificilmente foi conversado ou falado para mim em algum momento da graduação, né? Então, eu fui desconstruindo esse imaginário que eu tinha ao longo do tempo após formada, né? Então, fiquei uns meses aí pensando o que eu ia fazer e surgiu oportunidades, né? De alugar uma sala, dividir com um profissional, começar algumas divulgações e pensar no que eu realmente queria fazer para minha profissão. E assim foi indo. Então, e assim a clínica foi me conquistando, né? Eu fui vendo mais possibilidades do que antes eu tinha na minha cabeça. E além disso, né, desde a graduação eu também tinha interesse pelo desenvolvimento infantil e pelo trabalho com as crianças, né? Minha monografia foi nessa área. Então, eu tinha, né, e tenho esse desejo de trabalhar com crianças, e tanto que a minha especialização é nessa área e voltada para esse estudo. E aí, ao me deparar com esse mundo novo da clínica, eu fui descobrindo que existem vários tipos de clínicas, né? E várias formas de trabalhar com ela, na verdade. Foi mais uma parte da desconstrução que eu falo, assim. Então, hoje eu trabalho em 2 espaços, né? Eu trabalho, sou funcionária numa clínica e tenho meu espaço e trabalho como autônoma, né? Então, são
dois tipos de trabalhos diferentes, eu penso assim. Porque o funcionamento dos atendimentos, o funcionamento da clínica em si, seja onde eu trabalho ou onde eu sou a responsável, acaba tendo algumas diferenças, né? E aí eu achei importante trazer isso para vocês, porque tem diversas formas de começar na clínica e de trabalhar com a clínica, né? Então, esse trabalho terceirizado que eu faço e um trabalho autônomo, né? Então, o trabalho terceirizado acaba tendo um outro tipo de funcionamento no sentido de tem uma alta demanda de atendimentos, os atendimentos são pelo convênio, tem toda uma burocracia do convênio para esses funcionamentos e algumas restrições nos atendimentos, seja no tempo, no número de sessões disponíveis, enfim, tem algumas especificidades assim que vão diferenciando essa atuação, né? Enquanto que como autônoma, né, eu tenho uma liberdade de horário, eu tenho uma liberdade na forma que eu vou trabalhar, o tempo de sessão, né, e até a diversificação de serviços, assim. Porque eu não vejo a clínica só como um espaço de atendimento psicológico, mas como um espaço de cuidado. E um cuidado que pode ser clínico, de atendimento individual, eu digo, ou um espaço de troca em grupos, de troca, seja grupos terapêuticos ou grupos de estudo, grupos de leitura, enfim, cursos, palestras, dá para diversificar esse serviço na nossa atuação, né? A gente, como psicólogo, pode fazer esses outros tipos de contribuições ou de cuidado para as pessoas que nos procuram, né? E aí é que entram os desafios, né? E vão ser os desafios diferentes desses dois tipos também. Mas, ao mesmo tempo, alguns também parecidos, como a construção do terapeuta, né? A gente se construir como terapeuta também é um processo, né? Um processo que leva tempo, que leva bastante análise pessoal, que leva bastante estudo e leva bastante prática, né? Então, ao longo das trocas e desses encontros, né, que a gente vai se construindo, né, que eu fui me construindo e ainda estou, né, me construindo como uma profissional que trabalha com a clínica, né, como uma terapeuta. Então, eu trabalhando diversas inseguranças no começo, então, será que eu consigo atender? Será que eu não consigo? Será que eu devia esperar mais tempo de formada para começar ou não? Com que eu quero trabalhar? Quem que eu quero atender? Vou atender todo mundo? Não vou, né? Então, tem diversas burocracias também para pensar em relação ao profissional autônomo, né? Então, precisa estar atento às questões mais legais de prefeitura, de imposto e etc. Ao mesmo tempo que outras burocracias como o empreendedorismo, né? Então, a gente conseguir ver a nossa atuação, o nosso trabalho como um negócio, mas um negócio de cuidado, um negócio humanizado, né? Então, como que eu posso fazer isso com o meu trabalho, né? Como que eu posso fazer divulgação, marketing, enfim, eu brinco que... Eu brinco não, eu vi isso, né, uma vez nas redes sociais, que o psicólogo autônomo é o eu-equipe, né? Então, ele é o psicólogo que faz o atendimento, ele faz o agendamento, ele cuida do marketing, o conteúdo desse
de marketing, é ele que faz, ele cuida do financeiro e, enfim, de todos os aspectos que geram uma empresa, né? Vamos pensar, mesmo eu não sendo uma empresa, né? Então, é muito desses desafios que a gente precisa entrar em contato, buscar informação, buscar apoio, buscar cursos, né? Buscar segurança aí para fazer uma atuação de forma ética e de forma gostosa também para gente, né? E aí, então, o que mudou depois de março, né? Quando veio toda a pandemia no nosso país. E é interessante porque eu estava iniciando nessa outra clínica onde eu atendo e trabalho. Então, essas mudanças aconteceram ao mesmo tempo para mim. E é até difícil fazer uma comparação, né, com o antes e depois, mas dá para fazer uma comparação em relação ao que eu fazia como autônoma antes, né, que foi quando eu comecei em junho de 2019 como autônoma, né. E aí foi aquele choque inicial, a sobrecarga de o que fazer, como fazer. Vão ser 30 dias, vão ser 40 dias, vão ser 60 dias, e estamos aí há mais de 100 dias, né, nessa situação. E como é que ficou todo esse trabalho, né? E eu não fazia o atendimento online antes da pandemia, ainda estava começando a pensar sobre isso, começando a ver como é que isso funcionava, mas ainda muito resistente, muito insegura de começar, e aí, de repente, fui obrigada a entrar em contato com isso de vez e me dedicar para isso, né? Então, buscar informações sobre como fazer da melhor forma, quais são as orientações do CFP. Então, tudo isso gerou uma sobrecarga nesse início, né? Então, sobrecarga e adaptações, né? Porque teve o processo de transição, né, do consultório para dentro das casas, seja casa do terapeuta, da terapeuta ou casa do paciente, da paciente, né? Então, é um consultório que sai de um espaço físico e entra dentro das casas, entra dentro de intimidades, entra dentro de espaços que às vezes nem são tão adequados assim, né? Então, eu tive o privilégio, né, de ter um espaço na minha casa, ter um quarto que não está sendo usado para fazer o espaço de trabalho. Eu não tenho filhos, então eu não preciso lidar com essa questão, né, de organização da família. Crianças não estão mais na escola e acaba tendo um pouco mais dessa readaptação, né? Então, isso vai ser uma experiência diferente para outras pessoas que têm esse tipo de demanda, né? Então, é um pouco dessas mudanças, né? Sentindo aquilo que a gente consegue ou dá conta de fazer nesse momento. E aí, a gente, como a nossa categoria, tendo uma regulamentação já pronta para esse tipo de atendimento, foi fundamental, né? Facilitou muito o processo, já tinha toda a regularização, já tinha os fundamentos, já tinha toda uma discussão sobre esse tipo de atendimento. Então, eu vejo que em outras áreas da saúde, assim, isso foi um processo muito mais difícil, sabe? E facilitou muito ter esse suporte aí do CFP nesse momento. E acho que é uma coisa interessante a gente pensar.
E aí a pergunta, né, que mais me causou, assim, foi o atendimento infantil, né? Eu tinha bastante demanda infantil na clínica onde eu comecei e estou até hoje. Então, e agora, né? A gente fez uma reunião, né, com a clínica para pensar como que ia fazer, como se ia fechar, se não ia fechar. E isso antes de ser decretado a quarentena, né? E aí a gente decidiu realmente fechar, e já que a gente tinha esse respaldo, essa possibilidade de atendimento, por que não se proteger, né? Então, mas e o atendimento infantil? Será que é possível? Ah, mas criança não dá para ser online, né? Não tem como. Então, surgiu diversas perguntas, diversos questionamentos sobre isso, e inclusive, assim, a gente vai deixar essas pessoas sem o apoio, né? Sem o acompanhamento que eles já estavam fazendo. E essas crianças que já perderam tantas coisas nesse momento da pandemia, a gente vai tirar mais esse momento de cuidado, né? Então, será que não é possível mesmo? Então, a gente começou a pensar, começou a buscar informação, eu comecei a buscar apoio nesse tipo de atendimento e comecei a ver um movimento de outros profissionais aí que trabalham com crianças, trazendo e se apoiando aí, trazendo recursos para atendimento online, disponibilizando uma infinidade de recursos para profissionais, enfim, foi muito bonito até ver esse movimento, né? E aí, depois, se caso tiver mais dúvidas em relação a esse tipo de atendimento, né, e principalmente com as crianças, vocês mandem aí, que aí eu me aprofundo mais, tá? Senão não vai dar tempo de eu terminar. E aí, enfim, se pergunta bastante, né? Perguntam bastante para mim se houve mudanças na demanda, né, nas queixas da terapia após pandemia, né? Se teve se eu consigo perceber essa mudança. E aí, eu digo que é difícil dizer, na verdade, é difícil mensurar tudo isso, porque, como eu falei, eu comecei a grande maioria dos atendimentos, mas em março, né, desse ano, junto com a pandemia. Então, todas as pessoas que começaram o presencial, muitas não continuaram online, não quiseram continuar, né? E tudo bem, né? Não se adaptam, não se identificam com esse tipo de trabalho. E tudo bem, né? E enfim, em relação a essas mudanças, o que eu tenho percebido é mais nos últimos meses, nas últimas semanas, né? Principalmente um aumento de demanda do atendimento infantil, né? Que as crianças estão aí há muitos meses sem escola, sem ver os amigos, com os pais cansados, estressados dentro de casa. Então, as relações estão difíceis e as crianças estão ficando ansiosas, estão mostrando bastante sofrimento diante desse momento, né? E aí é isso, assim, é essa mudança que eu percebo nesse pós-pandemia, né? E aí agora eu estou fazendo, desde julho, eu comecei alguns atendimentos presenciais, né? Devido demandas, devido à avaliação do caso, devido a situações que eu percebo que não é possível fazer o online, diante de diversas justificativas ou questões que envolvem, né? Depois também posso entrar em mais detalhes sobre isso, se quiserem. Então, desde de julho eu tenho feito alguns atendimentos presenciais na semana, né? Mas com todo o cuidado e com outros desafios, né? Então, o uso de máscara, o manejo com atendimento infantil presencial
também demanda alguns cuidados e alguns desafios, tanto para mim quanto para a criança, né, de proteção, de manejo. E aí, eu quero finalizar, principalmente com frisar, né, a saúde mental do terapeuta, né? Como é que fica tudo isso diante do que a gente também está vivendo, diante do que eu também estou vivendo. Também estou vivendo na pandemia, também estou em isolamento, também tenho preocupações, também tenho ansiedade, né? Então, como é que eu estou diante desses atendimentos? Como é que eu vou atender uma pessoa que tem a mesma queixa que eu estou vivendo, né? Então, é isso que... E é esse desafio, né? Não é algo novo, né? De se pensar, porque existem de outras situações que pode fazer essa aproximação entre terapeuta e paciente, mas é a importância do nosso cuidado, do nosso autocuidado, do nosso manejo da rotina. Então, ir sentindo, né, onde a gente está bem, até onde a gente vai, até quais demandas eu consigo dar conta, quais demandas eu não consigo. E isso vem tudo de lá atrás ainda, com a construção desse terapeuta, a construção dessa pessoa, desse profissional que a gente vai, aos pouquinhos, juntando as pecinhas ao longo do tempo. E ter essa percepção de até onde vou, até onde posso ir ou consigo ir nesse momento é super importante, né? Bom, é isso que eu queria dizer hoje. Então, eu fico disponível aí depois para as perguntas de vocês. Muito obrigada, Luana, de novo. A sua fala foi muito enriquecedora. Eu achei muito bacana que você falou sobre a sua trajetória, sobre as suas escolhas durante a graduação, a sua construção enquanto terapeuta, né, na área clínica. E eu achei super importante também você falar sobre a clínica infantil nesse contexto da pandemia, porque é uma coisa que realmente nos preocupa, né, quando a gente fala sobre atendimentos online, principalmente quando a gente não está acostumado com isso. E muito legal também que você trouxe vários questionamentos relevantes que os estudantes de psicologia, principalmente, né, que ainda estão na universidade, com certeza também passam por isso, devem estar passando por isso. Se não passaram ainda, vão passar em algum momento. E muito obrigada mais uma vez. Agora a gente vai ter a presença da Giovana Coral, que é psicóloga formada pela Universidade de São Carlos. Ela realizou 2 projetos de iniciação científica no Laboratório de Estudos do Comportamento Humano, no Leste, na área de análise experimental do comportamento. Ela participou do CLICS, que é o grupo de pesquisa em cultura, linguagem e comportamento simbólico. Atualmente, ela trabalha como RH Business Partner na Raccoon Marketing Digital, com atuação também na área de qualidade de vida no trabalho, e ela vai comentar como é que tem sido a atuação dela na área organizacional. Então, olá, Giovana, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje e fica à vontade para começar. Muito obrigada. Eu tô me ouvindo? Parou. Boa. Boa noite, pessoal. Antes de conversar com vocês também, vou fazer minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, liso. A altura do cabelo é abaixo dos ombros. Eu tô com metade do cabelo preso. Eu tô com um colar com um pingente azul e uma blusa preta de bolinhas brancas com manga até o cotovelo. Eu tô sentada numa cadeira e atrás de mim tem um espelho, uma parte do meu guarda-roupa e um calendário de tecido pendurado na parede. Então, essa é a minha autodescrição. E aí, hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho também da minha trajetória, de como tem sido até agora, e contar da minha experiência. Então, vamos lá. A primeira coisa acho que eu vou trazer uma conversa que eu queria ter conversado mais com os meus veteranos antes de ter me formado, mas não era algo que eu tinha como uma percepção de algo importante, então
hoje eu vejo como algo legal da gente conversar, né? E aí, como a Vitória falou para vocês, né, na apresentação, eu fiz bastante pesquisa durante a minha graduação, e agora o que eu estou fazendo no organizacional, né? E aí, então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ao longo da graduação, eu realizei iniciação científica, fiz pesquisas no leste da UFSCar. Eu sempre gostei muito dessa área de pesquisa, né, dessa área mais analítica, da pesquisa experimental. E conforme o tempo foi passando, eu fui investindo bastante, então ia bastante a eventos. Nas minhas experiências de estágio, eu fiz então estágio no ProEstudo, da UFSCar, por exemplo, fiz 2 anos lá. Fiz um estágio no ITCR, né, de clínica, mas eu era bastante voltada para essa área de pesquisa. Quando foi chegando no final do curso, eu fui identificando que aquilo não estava mais me satisfazendo, não estava mais tão legal para mim, e aí eu decidi que eu iria para outra área, né? Eu tinha algumas percepções daquilo que eu não queria, então, naquele momento eu sabia que eu não tinha interesse em ir para a clínica, também sabia que não queria mais continuar na pesquisa, e comecei a pensar bastante sobre a área organizacional. E aí eu participei de empresa júnior, mas foi por um período muito curto, né? Foram 6 meses só. Então eu achei que poderia ser interessante, pensando nas possibilidades de atuação, achei que casaria bastante também com aquilo que eu fazia na pesquisa e que eu gostava, me identificava, análise de dados, a possibilidade de formular perguntas, entender de onde está vindo algumas questões que a gente vivencia. Então, achei que lá seria um lugar bacana para desenvolver essas questões que eu gostava bastante na pesquisa, né? E aí, então, essa foi a minha trajetória, então, vindo da parte mais da pesquisa e indo para a organizacional. E por que eu tô contando isso? Porque quando eu decidi mudar de área, fiquei com muito medo, né? Foi muito difícil, porque acho que talvez muita gente passe por isso, já passou. Eu pensava, como é que eu vou trabalhar na organizacional se todas as minhas habilidades desenvolvidas eram outras, né? Eu me especializei em pesquisa, os estágios que eu fiz tinham algum vínculo, então no pré-estudo a gente tinha bastante vínculo até com algumas habilidades do organizacional, mas também com habilidades da clínica, né? Sempre aliado também à pesquisa, então eu me perguntava muito como é que eu ia, se eu estava pronta, se eu tinha essas habilidades, se eu conseguiria atuar, então foi um momento de muita insegurança, e aí é nesse ponto que eu coloco que gostaria de ter conversado mais com as pessoas do curso, para entender como é que foi esse processo de sair de uma área em que você já tinha ali um conhecimento, já se sentia mais à vontade para ir para uma área em que você nunca atuou. Então, vieram todos esses medos, né? Essa percepção de como é que eu vou conseguir, eu tenho as habilidades suficientes que essa área pede, né? Então, será que eu vou conseguir mesmo atuar, sendo que as habilidades que eu desenvolvi eram totalmente diferentes, elas eram da pesquisa? Será que eu tenho essa possibilidade de atuar, e será que vão me contratar? E quando me contratarem, será que eu vou conseguir desempenhar um bom trabalho? Então, tinha todos esses questionamentos pela mudança de área, e por ser uma área bem diferente, né? E aí, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque foi uma experiência muito positiva, de perceber que, na verdade, nós temos sim a possibilidade e as habilidades, né? Então, ao longo da nossa formação, a gente pode ter essas atuações mais específicas. Então, eu faço um estágio na clínica, eu faço uma pesquisa, a gente vai ter os nossos gostos e vamos aprofundá-los ao longo da graduação, né? Acho que é um pouco inevitável, aquilo que a gente gosta mais, a gente vai tentar se especializar mais, aprender mais, fazer mais atividades na área. Então, apesar da gente ter essa especialização, aquilo que a gente aprende para uma área é uma habilidade que a gente desenvolve e que é flexível e que a gente consegue generalizar, né? Então, talvez vocês escutem meu cachorro latindo no fundo. Mas, assim, eu sinto que tudo que eu aprendi, todas as habilidades que eu desenvolvi, hoje elas são usadas também no meu trabalho como na área organizacional, né? Então, queria trazer essa vivência, né,
talvez tranquilizar algumas pessoas que possam estar passando por esse momento de não se identificarem mais com a área em que estão, né? Então, é possível, a gente pode sim mudar de área, e as habilidades que a gente desenvolve em outras, né? Então, na pesquisa, talvez na clínica, seja lá qual for a área em que você tiver tido mais experiências, elas são usadas, né, na nossa nova experiência. Então, a gente muda, a gente recicla, a gente generaliza as habilidades que a gente desenvolve para o nosso novo contexto, né? Hoje, inclusive, a minha gerente sempre fala para mim, eu gosto muito do seu olhar cientista, você traz uma contribuição muito importante. Então, entender que as nossas particularidades, as nossas experiências, elas são válidas, né? E a gente vai conseguir coisas novas, não é impossível, a gente pode sim atuar num ramo diferente. Então, primeiro trazer isso, que foi a minha experiência, né? Eu tive todos esses medos, essas dificuldades, e na verdade a gente se prepara ao longo da graduação, e as habilidades que a gente aprende, elas são para todas as áreas, né? Basta a gente ter essa flexibilidade, a gente generalizar mesmo essas habilidades. Então, a primeira coisa é essa questão de que foi muito bacana aprender mesmo essas outras habilidades. E aí, deixa eu acompanhar o próximo tópico que eu pensei de conversar. Essa questão da dificuldade, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na área organizacional, eu comecei no dia 3 de fevereiro desse ano, então agora em outubro vai fazer 8 meses que eu estou trabalhando, e 40 dias depois a gente entrou em isolamento social. Então, a minha experiência presencial foi muito pouca, assim, e aí foi um processo complicado de estar atuando numa área nova, virtualmente, né? Então, já tem toda essa questão de, nossa, que difícil ter que atuar numa área que eu não tenho tanta experiência, né, e tanta vivência, e ter que ir pro virtual, né, que deixa a gente um pouco mais inseguro, porque quando você está presencialmente, você consulta seus pares, então você pergunta para a pessoa do lado, é assim, como é que foi essa experiência para você, né? A gente consegue ir conversando e tendo a vivência dos nossos pares, né? E nessa questão de estarmos virtualmente é um pouco mais difícil, a gente não tem tão fácil, óbvio. A gente pode chamar, a gente pode falar no chat, mas não é a mesma coisa, né? E aí até uma das coisas que eu estava parando para refletir hoje, quando eu estava pensando sobre a palestra, é o quanto esses eventos, como o de hoje, são extremamente importantes. Então, quando a gente entra na graduação, a gente vai participando de diversos eventos, e esses eventos, eles vão ambientando a gente no contexto novo. Então, eles são importantes para que a gente se sinta parte daquilo que a gente está participando, né? Então, a partir disso eu participo de uma JAC, eu participo de uma semana da psicologia, e eu me sinto parte da psicologia, eu me sinto sinto aquela vivência. E agora esses eventos, eles trazem um pouquinho dessas vivências que a gente tinha presencialmente, né? Eles são uma forma da gente se conectar com essa vivência que a gente perde quando a gente passa pro ambiente virtual, né? E então acho que eu pensei sobre isso principalmente porque eu não tive a oportunidade ainda de participar de nenhum evento na área organizacional, foi uma coisa que eu senti bastante falta. Óbvio, a gente tem algumas coisas acontecendo, mas ainda não é dessa mesma forma, né? Então, acho que tem sido importante ver esses eventos trazendo essas vivências da psicologia, das nossas áreas, porque nos ajudam a sentir parte disso que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, aí queria falar um pouquinho sobre como tem sido vivenciar tudo isso durante a pandemia, né? Então, fazer toda desenvolver esse trabalho virtualmente. Então, a primeira coisa foi esse medo, essa insegurança, então nunca tinha realizado esse trabalho e agora ele vai ser virtual. E ele é bem difícil, então existe uma solidão muito grande de você tem as conversas ao longo do dia com as pessoas, mas você não trabalha efetivamente com ninguém, né? Você trabalha sozinho, e isso tem sido difícil, fora a questão do quanto as reuniões virtuais, elas são mais cansativas. Então, acho que para quem está tendo EAD agora, né,
deve estar tendo essa percepção de que é mais difícil você prestar atenção, e quando você precisa prestar atenção, o foco é maior. Então, geralmente, quando você está presencialmente, você tem muito mais estímulos, né, para prestar, para olhar, para se atentar. Então, é a pessoa na sua frente, ela está lá, você ouve a voz dela, você pode ver, você, enfim, se sente mais no ambiente e isso te ajuda. Agora, quando você está no computador virtualmente, você precisa estar o tempo todo atenta a uma tela, a uma pessoa que não está do seu lado, né? E isso é mais cansativo. Ao longo do dia, você se sente mais cansado mesmo por essa nova modalidade, né? Então, acho que tem essa questão do começo da insegurança, essa questão da dificuldade. Então, acho que o que a Luana falou também, de a nossa perspectiva de, enquanto mulheres que não temos filhos, né, não passamos por essas dificuldades. Então, para quem está tendo que vivenciar o home office, ainda tem que gerir uma casa, gerir uma família, é um trabalho dobrado e mais cansativo, né? Então, tem essas questões. E aí, conversar um pouquinho com vocês sobre como foi a questão da adaptação da parte mais operacional, então, do trabalho mesmo, durante essa pandemia. A primeira coisa é que a gente teve que sentar e repensar todos os nossos processos, né? Então, tudo a gente fazia presencial, a gente fazia processo seletivo presencial, a gente dava treinamentos presenciais, a gente fazia reuniões presenciais, o onboarding das pessoas era presencial, então o onboarding é o momento em que elas estão entrando na empresa, né? É o momento em que a gente apresenta a empresa, apresenta o time com quem elas vão participar, e aí volta naquele ponto que eu falei da ambientação, né, do contexto, do quanto é importante. E o onboarding é esse momento em que a pessoa ela passa a conhecer as pessoas com quem ela vai trabalhar, ela passa a conhecer o ambiente e o contexto em que ela vai trabalhar. E com a pandemia isso também fica mais difícil, né? Porque, pensa bem, uma pessoa que entra, ela entra, mas tudo no modo online. Então, ela conhece as pessoas por uma reunião no computador, né, ao vivo. Então, é muito diferente o processo de adaptação e essa contextualização, né? E então a questão dos treinamentos, a gente começou a pensar como é que a gente garantia que as pessoas tivessem acesso aos treinamentos que a empresa disponibiliza. Então, como é que as pessoas poderiam continuar pensando no seu aprendizado, né, e no seu desenvolvimento, como é que elas não seriam prejudicadas dessa forma. Então, a adaptação dos treinamentos para o modo online, sempre pensando, a gente teve diversas discussões de, pessoal, vamos pensar em treinamentos cada vez mais práticos, então que sejam de fato treinamentos e não palestras, né? As pessoas já estão em casa, já estão no modo online, aí elas ainda precisam assistir alguns treinamentos. Como é que a gente torna esses treinamentos mais atrativos para essas pessoas? Como é que a gente faz com que elas queiram participar, né? Com que não seja uma coisa tão cansativa, mais uma palestra, mais uma reunião no dia, né? Então tem essa questão. O relacionamento com os times, então eu atuo hoje como business partner, né? Que é ali o profissional do RH, que acompanha mais de perto uma área operacional da empresa, né? Que oferece um suporte mais próximo, faz facilitação de alguns processos. Então, eu preciso criar esse vínculo com esses times para que eles consigam me procurar quando necessário. Então, como é que a gente cria esse vínculo online, né? É muito mais difícil quando você está presencialmente, você consegue encontrar as pessoas num minutinho ali, você se apresenta, você encontra nos corredores, encontra no café, e aí hoje a gente só encontra quando a gente tem uma reunião. Então, essa tentativa também de trazer alguns encontros online, eu me lembrei de uma coisa agora, nessa semana, um dos times que eu tenho acompanhado, eles marcaram uma reunião para todo o time, não tinha falando sobre o que era a reunião, e aí eu entrei, também estava convidada, entrei. E aí, quando a gente entrou, eles estavam fazendo um aquecimento, né, um momento ali para a gente se alongar, mas de uma maneira totalmente engraçada, assim, foi muito gostoso. Então, é uma forma da gente criar esses vínculos, né, de fazer algumas reuniões mais descontraídas, né. Então, foi uma possibilidade. E de criar o vínculo também. A gente também teve a adaptação do processo seletivo, então essa é uma das partes que eu acho mais importantes, porque hoje quando a gente trabalha com processo seletivo, a gente trabalha
com o desejo e a vontade das pessoas de trabalharem, né? E a gente sabe que o cenário atual de desemprego é grave, e as pessoas têm hoje sonhos e vontades de entrarem nas empresas, de conseguirem construir uma carreira. Então, como é que a gente garante que essas pessoas tenham um processo seletivo adequado, um processo seletivo que não as prejudique, que não seja... vocês podem sinalizar no chat se tiver muito barulho de cachorro e vocês não estiverem me ouvindo, tá? Mas como é que a gente garante que essas pessoas tenham esse processo seletivo bacana, humanizado? Então, sempre temos conversado quando a gente faz o processo seletivo para a pessoa candidata, para ela que ela fique tranquila, que se a internet dela por acaso cair, não vai ser prejudicada, ela pode voltar no tempo dela, né? Então, é uma preocupação que a gente tem de passar esses processos para essas pessoas. Então, como é que a gente garante que ela não vai ser prejudicada? Como é que a gente garante... hoje a gente estava tendo uma reunião sobre vieses durante as entrevistas, né? Então, uma das nossas discussões era, existem vieses inconscientes ali que a gente não inconscientes no sentido de nós não notamos que a gente está pensando essas questões. Então, como é que a gente garante, por exemplo, que a gente não olha lá no fundo da cama da pessoa bagunçada e fala, essa pessoa, ela não é organizada no trabalho, né? Então, estar atento a essas possibilidades de vieses, né? Para não prejudicar a pessoa, estar atento que a internet dela pode cair e a gente precisa acalmar e tranquilizar essa pessoa de que ela não vai ser prejudicada. Então, todas essas questões, né, que a gente vem trabalhando dentro da empresa. Como é que a gente faz um onboarding, então, essa entrada das pessoas colaboradoras na empresa de uma forma que elas também se sintam parte, consigam se conectar, consigam ter suporte do time. Então, é muito importante que a liderança ela esteja preparada para receber essas pessoas, né? E que essas pessoas consigam se sentir parte dos times, consigam se sentir acolhidas. Uma das outras coisas que acontece bastante agora nesse período e que acontece por conta da minha atuação, é a questão de acompanhamento das lideranças, né? Então, na Raccoon, a gente tem muito forte que a liderança, ela sempre vai ter o nosso suporte. Então, diante de alguma dificuldade, principalmente quando se trata de dificuldade mesmo de relacionamento, como é que eles podem acessar a gente? Então, a gente tem tentado garantir que quando houverem dificuldades de relacionamento, então, eu tenho percebido que uma pessoa que trabalha comigo, um analista, ele tem demonstrado que está mais ansioso ou que está mais deprimida. Como é que a gente lida com isso? Então, como é que a gente auxilia essas lideranças a conseguirem lidar com essas questões de uma forma bacana, sem uma cobrança? Como é que a gente dá suporte para essas pessoas, acolhe elas? Então, como é que a gente garante minimamente qualidade de vida para essas pessoas no trabalho nesse momento de home office? As coisas mudaram bastante, é mais difícil a gente estar próximo das pessoas, mas enquanto RH, enquanto psicologia organizacional, sempre pensar na pessoa colaboradora, né? O nosso olhar é sempre para essa pessoa e para a experiência que ela vai ter no seu trabalho, no seu dia a dia. Como é que a gente serve de auxílio mesmo, de ponte para que essas pessoas também consigam ter uma qualidade de vida, garantindo um trabalho que respeite as individualidades, que respeite o tempo de cada pessoa. Então, sempre passando para as lideranças que as pessoas são diferentes e cada uma vai ter o seu tempo o seu tempo de aprendizado, o seu tempo de desempenho, e que é muito importante respeitar. Então, como é que a gente também garante que a liderança consiga estar próxima dessas pessoas? A gente tem incentivado muito reuniões semanais, individuais dessas pessoas colaboradoras com as suas lideranças, para que as lideranças consigam identificar onde é que está a dificuldade, é uma questão pessoal, e como é que a gente consegue flexibilizar para que essa questão pessoal e o trabalho possam caminhar juntos, ou como é que a gente flexibiliza o trabalho também para que ele não seja mais um ponto ali de causa de ansiedade para essa pessoa, né? Como é que a gente pensa, então, na qualidade de vida dela no trabalho? A gente tem tentado sempre conversar com as lideranças, pensado nas nossas políticas, né? Então, na semana que vem,
a gente fez uma parceria com uma psicóloga para que ela converse um pouco com ele sobre Setembro Amarelo. Uma das coisas que acontece bastante sobre o Setembro Amarelo, uma das coisas que acontece bastante é o pessoal ter muita dúvida. Então, se eu tenho um amigo que eu sei que pensa em suicídio, e aí como é que eu faço? Então, a gente vai chamar uma pessoa para conversar com eles, uma profissional da clínica, que tem habilidades e conhecimentos para falar sobre o tema, então a gente tem se preocupado com isso também. Então, no geral, era dar esse overview de tudo que eu tenho passado, de como tem sido essa experiência da troca, então ir de uma área para outra, né, tranquilizar quem estiver nesse processo, ou relembrar também quem já passou, de que a gente desenvolve habilidades que nos tornam preparados, né, para conseguir lidar com diferentes contextos, né, e eu acredito que era isso, contar para vocês de como tem sido essa adaptação ao digital, né, dentro das nossas possibilidades e garantindo uma qualidade de vida no trabalho, tá bom? Eu encerrei minha fala. Obrigada, Giovana. Eu gostei muito da sua fala. Eu achei muito interessante que você pontuou sobre essa fase, né, em que a gente deixa de se identificar com uma coisa que a gente teve afinidade durante toda a graduação e tem medo de se envolver com outras áreas por medos, inseguranças, por nunca termos atuado com aquilo, né, ou tido muito contato com aquilo durante a graduação. E por mostrar que essa troca é possível, né? Que nenhum aprendizado que a gente tem durante a nossa formação se perde. Eu achei isso muito bom. E foram muito bons também, boas, né? As pontuações que você fez sobre o trabalho remoto, né? Por home office, as implicações disso, que acaba também tendo muito a ver com a atuação da psicologia na área organizacional. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por participar. E, dando prosseguimento à mesa, a gente conta agora com a presença da Mariana Trovão, que é psicóloga pela Universidade Federal de São Carlos. Ela participou da fundação da Liga Interdisciplinar em Saúde da Mulher, da qual foi diretora de eventos. Realizou estágio no ambulatório materno-infantil de alto risco da maternidade da Santa Casa de São Carlos, além de estágios clínicos no Departamento de Atenção à Saúde da UFSCar e em clínica particular. Atualmente faz residência multiprofissional em neonatologia pela Escola Municipal da Saúde de São Paulo, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a experiência dela nessa área hospitalar, de residência. Então, seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada por estar aqui com a gente hoje e pode ficar à vontade para começar a sua fala. Oi, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite, estou muito feliz por estar aqui hoje. Vou fazer a inscrição igual as que meninas fizeram. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho escuro, ondulado, um pouco abaixo do ombro. Estou com uma regata branca e atrás de mim tem uma parede com uma porta branca. Bom, eu me achei muito cedo na graduação, eu tive essa sorte de identificar meu interesse bem cedo, de forma que eu direcionei minha graduação inteira tanto para a área clínica quanto para a área da saúde. Eu gosto muito de clínica, pretendo algum dia, na verdade, assim, meu plano de vida mesmo é conseguir conciliar as duas coisas, de trabalhar em algum serviço de saúde e clínica concomitantemente, né? Mas então, eu fiz os estágios clínicos, fiz o estágio no ambulatório da maternidade de São Carlos, participei da liga, e quando eu fui se aproximando do fim da graduação, começou aquela coisa do mercado de trabalho, né? O que eu vou fazer agora? Eu não queria me jogar direto na clínica, assim, dar esse receio, que nem a Lu falou, e eu sempre fui uma entusiasta muito grande do SUS, sempre fui muito apaixonada pelo SUS. E como que trabalha no SUS? Tem alguns caminhos possíveis. Um deles é o concurso, você ser concursado. Não, gente, falei SUS, mas assim, como trabalho na área da saúde, hospitais privados, tá, eu puxo uma sardinha para o SUS, né? Mas então, você pode fazer concursos, ou você necessariamente tem que ter alguma especialização. Dessas especializações, uma possibilidade de residência, que é uma coisa que eu fui ter contato lá para o quarto ano, quinto ano, para saber o que que é. O que que é a residência? É uma especialização, ensino e trabalho, que dura 2 anos.
e tem uma carga horária pesada, são 60 horas semanais, mas também tem uma bolsa considerável, assim, principalmente para quem está começando agora no mercado, né, nessa área, e que basicamente você trabalha em algum serviço e tem aula junto. Então, nesse período de 2 anos, 80% da carga é prática de trabalho e 20% é de teoria. E no final você tem que entregar um TCC sobre algum assunto do seu interesse durante esse percurso. E aí você sai como especialista em psicologia hospitalar, com ênfase na área que você escolheu. A minha área é neonatologia. O que é isso? É a parte de maternidade, de gestação, puerpério, UTI neonatal, primeiro dia de vida. Peraí, pulei uma parte. Como que você entra na residência, né? É importante também. É um processinho chato também, é rigoroso, assim. A residência também entra por um tipo de concurso. Vai depender muito do programa que você quiser. Tipo, tem vários, tem por universidades, tem por hospitais, que nem tem pela Unicamp, tem pela USP, tem pelo Sírio-Libanês. E aí cada um vai ter o seu processo. Geralmente, o que é unânime em todos é a prova. Tem uma prova teórica. Muitos têm análise de currículo. Então, assim, se eu posso dar uma dica para vocês que estão no começo da graduação, independente se vocês forem prestar residência ou não, guarda todo o certificado que vocês acharem. Então, assim, participei de uma palestra, recebi um certificado de 2 horas. Põe na pasta do computador. 1 hora vocês vão precisar disso, hein? Quando vocês precisarem, vocês vão ficar doido atrás, né? E algumas também têm entrevistas, que eles têm os requisitos deles lá, né? Mas, bom. E a residência pode ser tanto em CAPES, se for de saúde mental, tem residência de atenção básica. A que eu faço particularmente é na atenção terciária, é hospitalar. Então, eu trabalho numa maternidade que é referência em alto risco. Então, aqui a gente tem é bem grande a maternidade. E a gente tem uma estrutura bem montadinha, assim, eu gosto bastante. E tá, como que é? Aqui tem todos os setores, e aí no começo é organizado assim, você vai ficar tantos meses em tal setor, depois você vai para outro setor, cada setor tem suas especificidades. Vou falar um pouquinho de como é aqui. Aqui tem a casa da gestante, de alto risco, que são mulheres que, sei lá, a bolsa rompeu muito prematuramente, ela precisa de uma atenção especial para conseguir adiar um pouco o parto. Estão com diabetes ou pressão alta descompensadas, então elas ficam aqui internadas para conseguir regular isso. E é uma internação que pode ficar de dias, assim, ela vir, ficar 2, 3 dias e ir embora, ou ficar até o bebê nascer. Então, suscitam questões próprias do momento, da preocupação por ser de alto risco, mas também da internação, ficar longe dos outros filhos, podem surgir várias questões. É importante falar isso, cada setor tem, assim, uma atuação muito diferente do psicólogo, porque, por exemplo, tem um alojamento conjunto, que é onde as mulheres ficam com seus bebês saudáveis, assim. Que eles nascem, a mulher fica 48 horas se for parto normal, 72 se for cesárea, e é dispensada. Então, nesses casos, nossa atuação é bem mais pontual, encaminhamento, acolher ali numa crise maior, são coisas mais específicas. Às vezes, mediação com a equipe. Tchau. Desculpa, gente, eu tô aqui no hospital. Tem também os cuidados especiais, que os bebês que precisam ficar alguns poucos dias, tomar antibiótico, muito bebê que a mãe teve sífilis na gestação, precisa fazer um tratamento, até alta complexidade, que é mesmo a UTI neonatal, que bebês prematuros, extremos, tipo bebê que nasce com 600 gramas, 700, precisa ficar 2, 3 meses aqui. Então, é uma situação bem diversa, a gente passa por todos, a gente também passa pelas perdas, então,
abortos espontâneos. Aqui no hospital tem um programa de aborto legal também, só que na residência a gente não passa por ele, por motivos jurídicos mesmo, né, de ter que assinar laudos e tudo, que a gente não faz. Mas... então. E aí você fica no setor fixo. Então, a gente tem alguns requisitos para atender. Requisitos não, alguns critérios de atendimento. Então, assim, tá cheio o setor. Quem que eu vou atender? Então, a gente dá prioridade de atender adolescente, usuário de droga, alguém com histórico de doença mental prévia. E também a gente fica à disposição de plantão, né, para pedidos. Então, que podem ser qualquer coisa, tipo, qualquer coisa mesmo. Dificuldade de relacionamento com a equipe, a paciente quer evadir, quer ir embora, né? Todo tipo de coisa. Bom, e aí, e outra coisa que eu queria falar também, que eu prestei muito concurso junto com as residências, assim, que eu falei, onde eu passar eu vou. Mas eu, particularmente, achei muito bom não ter passado o concurso de cara, porque por mais que eu tenha feito o estágio aí na maternidade, eu acho que a maioria dos estágios que tem hospital na graduação são mais um modelo ambulatorial. Pelo menos o que eu fizeram. Então, assim, a gente tinha uma salinha, a gente tinha um certo tempo de atendimento. E se eu tivesse sido jogada crua em algum hospital para atuar de uma forma mais generalizada, eu teria tido mais dificuldade sem ter referências que na residência a gente tem. Então, atender hospital tem algumas especificidades, porque, por exemplo, a maior delas, a demanda não vem do paciente. Não é o paciente que vem te procurar. Então, como que você vai ofertar seu serviço? Como que você chega e se apresenta? O atendimento no leito. Aqui são quartos, geralmente, com 4 camas. Algumas pessoas não podem levantar do leito, tem que atender ali mesmo. O tempo, às vezes você está atendendo, e é um entra e sai de médico, entra e sai de enfermeiras. Ela precisa sair para fazer algum exame, precisa levar o bebê para fazer algum exame. E, assim, aqui você tem que atender onde dá, como dá, e é isso. Tá. E do contexto da pandemia? Eu também, que nem as meninas, comecei a residência dia 3 de março e a pandemia foi logo depois. Eu não vou dizer que teve, sim, uma diferença muito grande de demanda, porque aqui, especificamente na área que eu tô, foi um dos recordes de corona no começo, de epidemia, assim, de contaminações, né? Porque a galera não levou muito a sério. Então, as pacientes, poucas ficavam nessa. Peraí, deixa eu começar de outra forma, que eu tinha colocado aqui melhor. Primeiro que não mudou tanto a nossa forma de atendimento comparado com das meninas, por exemplo. Nossas aulas ficaram online, a gente não está tendo mais grupos, e nem de, tipo, grupos de pacientes, nem de reunião entre os residentes, agora que está voltando aos poucos, mas, assim, no começo, a questão foi essa ansiedade de vir para o hospital, porque eu sempre fui mais ou menos controlada em questão de ansiedade, mas quando começou a pandemia, que a gente não sabia como que era, como que ia ser, disparou, assim. Eu fiquei muito nervosa de me contaminar, de contaminar as pessoas. Então, foi uma coisa que eu tive que trabalhar bastante na minha terapia pessoal. Mas ao chegar aqui no hospital atendendo os pacientes, não era uma questão que elas me traziam muito. Porque não sei, aqui na região, o pessoal não levou muito a sério a pandemia no começo, agora, mais ou menos, né? Poucas pessoas que eu atendi ficaram muito nervosas. Mas isso tem muito a ver com a questão pessoal da pessoa, da história de vida da pessoa. Porque, por exemplo, eu fui chamada que uma mulher estava chorando muito, muito assustada, e eu fui atender ela, e ela estava que ia morrer de corona, que estava aqui no hospital, que aqui no hospital tinha corona. E aí eu fui conversando com ela, fui se acalmando, e eu vi que, tipo, a história de vida dela era repleta de perdas, e perdas muito repentinas. Então, isso do corona só remeteu ela a uma coisa que já fazia parte
do, do psiquismo dela, né? Só reacendeu uma preocupação que já estava ali latente. Bom, o que eu percebi mais nos pacientes foram as questões práticas. Porque aqui elas tinham um acompanhante, direito, né? Acompanhante 24 horas. E com a pandemia, assim, no começo foi bem. No começo não, foi bem drástico mesmo. De visitas que elas podiam ficar o tempo todo, passou a ser 2 visitas por dia, de 20 minutos. Então, os maridos, sei lá, a mãe, pode vir de manhã durante 20 minutos, à noite durante 20 minutos. Lá no berçário também. Podia ficar, lá no berçário que eu digo, na TI. Podia ficar o tempo todo o pai e a mãe. Agora a mãe pode ficar o tempo todo e o pai também é só esses 20 minutos. Nem podia, foi agora que, ainda uma conversa da gente da psicologia com o pessoal lá, de liberarem, porque os pais também fazem parte do processo, né? Que a gente tem muito ênfase na mãe, com razão, lógico, mas até uma sobrecarga para elas também, né? Ter que assumir toda a responsabilidade de ficar aqui o dia inteiro com o bebê. Bom, aqui no estágio, aqui na residência também é previsto um estágio de 6 meses em UBS, que o meu estágio começou agora no começo de setembro, eu tô indo uma vez por semana para a UBS. A atuação da atenção primária na frente ao corona eu achei impressionante, assim, quando se diz respeito à parte do corona, né, de triagem, de encaminhamento. Agora, não sei se vocês estão sabendo, mas tem um projeto muito legal que o SUS está tendo de ir. Eu não sei direito como funciona os requisitos para eles escolherem as casas, mas eu sei que eles estão indo em algumas casas e eles fazem o teste em uma pessoa da casa, um teste de sangue, não aquele do dedinho, de sangue mesmo, e ver se a pessoa já teve contato com o corona ou tem, e aí eles têm um jeito de ter uma estatística melhor sobre as contaminações e tal. Mas assim, referente à atuação multiprofissional, está tendo um período muito difícil, porque Porque assim, a gente vai para o OBS com o intuito de acompanhar o NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. E agora, recentemente, teve um projeto de lei que está tendo um desmonte no NASF, porque antes eles trabalhavam de uma forma matricial, que é assim, uma equipe composta por um psicólogo, um TO, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, fica meio que responsável por algumas UBSs, e aí quando os trabalhadores da UBS, os agentes comunitários, os enfermeiros, tinham algum caso mais complexo, eles acionavam o NASF para discussão de caso. O que está acontecendo agora? Um desmonte que esses profissionais que acompanham o NASF estão ficando fixo nas UBS, fazer um trabalho mais segmentado mesmo, né? Então, está sendo um momento bem atípico para ir para a atenção primária, porque também eles não estão podendo fazer trabalho de grupo, né? Então, estão sendo mais atendimentos individuais. Então, aí também a lógica de atenção de visita domiciliar também está difícil de fazer, né? Porque você está entrando dentro da casa das pessoas, as pessoas não usam máscara, então é mais complicado, né? Para o profissional, para proteção dele. Então eu vejo que na atenção primária está sendo bem complicado o trabalho da equipe multi. Aqui no hospital não mudou muita coisa em relação ao atendimento. A gente continua atendendo, a gente tem todos os EPIs, mas não mudou muito no trabalho do dia a dia. O que mudou aqui a gente também não está tendo muito problema do corona, porque como aqui é uma maternidade de referência, a gente fez uma troca com outro hospital que é aqui perto, de tudo que é caso de corona, vai para lá, e tudo que é parto, problemas obstétricos, vem para cá. Então, o que fica aqui com corona é mais gestante puérpera, né?
Teve alguns casos de bebê, mas é bem difícil. E elas ficam no isolamento. E a gente tem que fazer consulta, né? Então a gente liga, dá um acolhimento por telefone. E foi bem melhor, foi bem legal, assim. Eu não esperava que fosse ser tão efetivo. Achei que ia ser meio. Não sei, fiquei meio desconfiada. Mas, para as que eu liguei, elas foram muito tocadas, assim, pela atenção. Porque o próprio isolamento é uma coisa muito difícil, assim, ficar num quarto sozinha. Todo mundo que entra com aquelas vestimentas todo paramentado, né? Então, elas conseguiram, conversando, conseguiram falar bastante das angústias delas, de estarem ali, do medo da própria vida, né? Com preocupações de como que ela cuidaria do bebê, o que aconteceria. E não lembro se eu tenho mais alguma coisa para falar. Eu acho que não. Mas eu fico aberta a perguntas. É isso. Muito obrigada, Mariana. A residência e a área hospitalar são áreas que têm crescido bastante, né, em questão de interesse dos estudantes, principalmente pela quantidade de coisas que a gente pode atuar dentro do hospital. E é muito bom que a gente possa ouvir o relato de alguém que já está atuando na área, que já passou por esse processo de escolha e pelo processo em si, né, de entrar na residência. Eu gostei muito de você ter falado sobre as particularidades dessa atuação, né, principalmente sendo um hospital. E agora a gente tem um certo aumento dessa demanda, né, nesse tipo de atendimento por conta do coronavírus. Então, obrigada mais uma vez. E a gente teve várias perguntas aí ao longo da mesa para todas as convidadas e algumas questões gerais também. Então, agora a gente vai dar início ao momento das perguntas. E só avisando, o formulário de presença ele também vai ser aberto agora, tá, gente? Então, pode mandar aqui as perguntas. Tá. O R. Polassi perguntou: em poucas palavras, que conselhos você daria àqueles que iniciam o curso de psicologia agora? E a Yara Prado perguntou: você acha que no pós-pandemia continuará existindo essa flexibilização de atendimentos? De atendimentos, é isso? De atendimentos online sem precisar passar pelos trâmites anteriores? Pois precisaria haver uma liberação. São para mim as perguntas? Foi para Luana. Respondendo primeiro o R. Polassi, sobre os conselhos ao início, a quem está iniciando o curso, né? Uma coisa que é importante é explorar a universidade o máximo que vocês puderem, né? Porque após a universidade as coisas ficam mais restritas, né? De acesso, de oportunidades. Então, principalmente a UFSCar, que é onde eu tenho mais contato e tive mais contato, a gente tem contato com estágio desde o segundo ano, e isso é um grande diferencial nosso, né, como formação. E eu vejo isso hoje com outros profissionais ou em processos seletivos, isso é muito importante. Projetos de extensão, optativas, pesquisas, né? Enfim, a gente tem diversas possibilidades e oportunidades, mesmo até rodas de conversa, mesas, né, gratuitas, cursos gratuitos, coisas de muito fácil acesso que após isso fica bem mais restrito. Então, explorem o que vocês conseguem explorar da universidade, né? Porque até para vocês conhecerem todas as formas que dá para conhecer da formação da psicologia, não vai conseguir ver tudo, né? Vocês vão descobrir diversas outras coisas depois também, mas o quanto vocês conseguirem explorar isso na universidade é o melhor conselho que eu posso dar para vocês. Aí, em relação à Yara,
perguntou da flexibilização, né? Então, na verdade, em relação ao atendimento online, o CFP ele fez uma flexibilização em relação a não precisar aguardar a aprovação do conselho para você poder fazer o atendimento online. Mas você eu precisei, né? Todo mundo precisou fazer o cadastro no EPSI, né? A gente precisava preencher algumas perguntas, tinha todo um plano de trabalho que a gente tem que apresentar sobre que recursos a gente vai utilizar, quais são as plataformas, quem que a gente vai atender, todo regularizado, assim, todo detalhado. Então, eu tive que fazer esse cadastro, eu só não precisei esperar, porque antes da pandemia, isso demorava meses para acontecer, né? E demorava até 6 meses para ter uma resposta se você estava aprovado ou não. Então, foi essa única flexibilização. E aí acredito que pós-pandemia, né, isso volte ao normal, porque não tem mais essa necessidade. Inclusive, eu acho que nem atualmente nem tenha mais essa flexibilização, porque na teoria todo mundo que está atendendo online, né, o psicólogo clínico, na teoria precisa estar inscrito no cadastro. Beleza, obrigada, Luana, por responder as perguntas. A gente tem agora 2 perguntas para a Gi Coral, para Giovana Coral, que foram feitas pela mesma pessoa, mas era uma pergunta só, mas acho que dá para dividir em 2, que acho que dá para explorar bastante sobre ela. Os critérios de seleção abrangem pautas raciais, de gênero e socioeconômicas? E como é conciliar o ambiente de cunho neoliberal das empresas com a ética profissional prevista no Código de Ética? Boa. Então, Raquel, fiquei pensando um pouquinho sobre a sua pergunta quando eu li, e aí vou responder a primeira e depois eu respondo a segunda, né? Então, hoje, os critérios não abrangem nenhuma pauta específica, né? Isso não é um ponto que acontece hoje. A gente, enquanto time de RH, tem pensado mais sobre essas questões, tem tentado entender onde que a gente entra e como é que a gente consegue atuar, né? Então, apesar da gente ser um time de RH, a gente ainda precisa entender onde a gente entra e como é que a gente toma ações sobre isso. Então, uma das pessoas do time tem participado de de uns fóruns sobre debates de questões raciais, para a gente entender o que a gente consegue fazer. Então, estamos no caminho, mas ainda não é uma realidade, para ser totalmente honesta com você. Sobre questões de gênero, por exemplo, a gente tem uma porcentagem quase igualitária entre homens e mulheres, e a gente tenta conversar bastante sobre isso, ter uma transparência muito grande sobre essas questões, né? Uma das empresas do grupo, ela tem trabalhado com processo seletivo específico voltado para mulheres, mas é uma realidade ainda de uma das empresas só do grupo. Então, acho que a primeira parte é isso que eu posso responder. Sobre a segunda pergunta, né, como é que é conciliar o ambiente, né, neoliberal e as questões profissionais e a ética profissional, a primeira questão é que também é um questionamento interno constante, né, de como é que a gente concilia, não é só... Eu me pergunto bastante sobre isso, então não é uma coisa que não é um questionamento para mim. E aí acho que assim como a Mari Trovão falou no momento, são muitas coisas que a gente leva para terapia também, né, quando esses questionamentos eles aparecem. Uma coisa que é um trabalho é tentar entender o que está no meu controle e o que não está no meu controle, e é um processo muito dolorido, porque óbvio que entra em questões difíceis, mas hoje eu tento entender que eu trabalho no RH e eu tenho formação de psicóloga, apesar de hoje
para atuar em recursos humanos, a gente tem pessoas de diferentes áreas, mas isso é uma coisa muito importante para mim, a minha formação. Então, hoje eu trabalho no RH de uma empresa, né, faço parte desse time, mas tem coisas que eu não controlo, né? Então, acho que a primeira parte é tentar entender o que é meu e o que é da empresa, tipo, o que eu consigo mudar, o que eu consigo fazer, como eu consigo tornar a minha atuação mais humanizada. Então, acho que esse é um ponto, né? Como é que eu consigo promover maior qualidade de vida para as pessoas com quem eu consigo tocar no trabalho, né? Então, como eu disse lá na minha fala, eu tenho foco de olhar para a jornada da pessoa colaboradora, né? Então, olhar como é que a gente promove um ambiente que respeita individualidades, e aí tanto sobre diversas questões, como individualidades de questões mesmo psicológicas, de saúde mental. Então, como é que a gente respeita todas essas questões, né? Sempre trazendo esses questionamentos para minha atuação, então, dentro do que eu posso, dentro de onde eu posso atuar e aonde eu posso questionar e trazer como é que, por exemplo, essa ação que a empresa vai tomar, ela atinge de alguma forma uma pessoa colaboradora, e em quais aspectos? E como é que a gente pode repensar para que atinja de uma forma positiva e não negativa? E dentro do possível, como é que respeita todas as individualidades de uma pessoa nessas ações? Então, como é que a gente consegue respeitar? Como é que a gente consegue repensar atuações, né? E como é que a gente consegue questionar lideranças e diretorias dentro da nossa possibilidade? Então, acho que é mais isso que eu tenho pensado e que eu tenho refletido sobre essa questão que você colocou. Você está mutada, Vitória. Vitória, eu não estou te ouvindo. Tava mutado o microfone. Mas então, obrigada de novo. Eu tinha te agradecido, tava mutada, mas fica aí o meu agradecimento. Obrigada por responder as perguntas. Aí agora a gente tem algumas perguntas para Mariana Trovão. A primeira é do R. Polassi também. Ele pergunta quais critérios você considera preponderantes para a sua aprovação na residência. Acho que você pode responder essa, depois eu faço as outras. Então, eu decidi que eu queria residência para o final do 4º ano. E aí eu acho que o principal é você escolher uma área de atuação ou programas que te interessem. Sei lá, muitas coisas podem determinar essa escolha. A cidade que você quer morar, em que você quer trabalhar, em que local. Porque, por exemplo, eu prestei para saúde mental também, não passei. E hoje eu vejo que não seria melhor para mim. Eu me encontrei muito no hospital mesmo. E se eu tivesse prestado de saúde mental, provavelmente teria ido para CAPES ou para as RAPs, né? As redes de atenção psicossocial. E aí você vê o que esses programas exigem. No meu caso, eu estudei muito, muito, muito mesmo. Tipo, independente do programa que você for prestar, com certeza vai cair muito de legislação do SUS. Cai muito sobre política pública. E alguns têm alguns textos mais direcionados, outros não. E também, por exemplo, muitas análises de currículo. Uma coisa que você pode ir fazendo durante a graduação é já ir vendo o que eles exigem. Por exemplo, a Unifesp eu sei que exige monitoria. Então, sei lá, você pega alguma matéria para ser monitor, exigem publicação, eu acho. Tem algumas que participação em congresso, conta ponto. Então é legal você ir vendo o que conta ponto em cada programa e meio que ir direcionando a sua graduação para ir conseguindo preencher isso, para chegar no final e já tá mais fácil. Eu acho que é mais isso. Uhum. Aí a Maria Fernanda perguntou: como você faz para conseguir a confiança e estabelecer um vínculo com os pacientes em tão pouco tempo? Interessante essa pergunta. Bom, aqui no hospital, eu acho que as pessoas ficam muito despersonalizadas mesmo. Assim, é o paciente do leito tal, aqui na maternidade é a mãezinha. Então,
as pessoas ficam um pouco sem identidade. E a partir do momento que alguém chega para elas e pergunta: e aí, como que você tá? Como que tá sendo? Elas geralmente já se abrem, não são todas. Mas eu vejo uma abertura até que boa dos pacientes. Mas de qualquer forma, tem muitas que chegam, me apresentam um psicólogo e falam: não, mas não tem problema mental, mas eu não sou louca. Esse tipo de coisa a gente escuta bastante ainda. Mas aí você tenta se aproximar assim, tipo, reconhecendo o momento que ela tá passando. Então, não, tudo bem, eu sei, mas imagina que você tá internada aqui já faz alguns dias, é difícil, né? Você tá longe da sua família. Como que tá sendo ficar longe do seu marido, dos seus filhos? Ou então, geralmente também, quando é em relação ao bebê, sei lá, quando o bebê tá na UTI ou no berçário, que seja, as mães também já estão tão angustiadas que já despejam assim mesmo, sem você ter que se aprofundar muito, sabe? Mas eu acho que é isso, é mostrar que você está interessado, dar uma atenção diferenciada mesmo. Obrigada, Mari. A gente tem mais perguntas. O pessoal gostou da área de residência hospitalar. Dicas para quem está no final do curso. É isso? Não estou conseguindo ler direito. Dicas Aqui. para quem está no começo e no final do curso para se preparar para a residência? Isso. Eu acho que é mais ou menos o que eu respondi na primeira pergunta, assim. Você vê os requisitos de cada programa, então, sei lá, eu quero muito fazer programa da C. Camargo com oncologia. O que precisa para passar lá? Eu preciso pegar uma monitoria, eu preciso participar de congressos, eu preciso escrever algum artigo, fazer uma EC. Tem várias coisinhas assim que vão contando pontos, participar de liga, participar de projeto de extensão. Então, você pode ir fazendo isso durante a graduação, né? Para quem está no final da graduação, eu recomendo já estudando um pouquinho desde o começo do ano, assim. Eu lembro que eu tentei estudar no primeiro semestre do último ano, não deu muito certo. E eu deixei mais para o segundo semestre. Eu surtei, porque, assim, é uma quantidade de matéria absurda, é muita coisa para estudar. E aí você precisa ter uma boa organização, uma boa disciplina, né? Mas eu acho que é organização. É você conseguir estabelecer prioridades, tópicos que você, sei lá, às vezes você tem mais dificuldade, se aprofundar um pouco mais. Responder, uma coisa que eu fazia muito era responder questões de provas anteriores, isso ajuda muito também. É mais isso. Obrigada, Mari. A gente tinha mais uma pergunta aqui também para você, do Vitor Ângelo. Como saber o enfoque que determinada residência dá para a formação e como escolher se os interesses se chocam? Não sei se eu entendi direito. Enfoque teórico, será? Tipo, a teoria que a pessoa segue? Se o Vitor quiser explicar aqui no chat, quiser dar uma comentada. Você tá aí, Vitor? Bom, se for de acordo, enquanto ele não responde, se for sobre a abordagem teórica, eu me interesso pela psicanálise, né? Eu, desde o começo da graduação, sempre fui por essa área. E eu tive sorte que o programa que eu tô, também os profissionais daqui, as aulas são direcionadas para psicanálise. Alguns programas são famosos pela abordagem. Por exemplo, da Unicamp, as pessoas vão para lá porque lá é muito psicanálise. Não só por isso, né? Mas por um dos grandes motivos. Mas, para ser bem sincera, no hospital isso de abordagem é bem complicado, assim, porque são atendimentos muito rápidos. Você não consegue se aprofundar com a pessoa a um ponto de, tipo, conseguir fazer várias devolutivas e trabalhar muito profundamente as coisas. A abordagem vai importar mais na forma como você vai olhar para a situação. Então, que nem a gente que é da psicanálise, a gente olha muito pela via da repetição, por acontecimentos que já foram, traumas antigos, líquidos de adaptação, tipo cardiologia, saúde pública. Peraí, deixa eu ver a pergunta inteira, então. Como saber o enfoque determinada?
Cara, eu acho que nisso, só você conversando com quem faz mesmo, assim. Mas eu ainda não entendi direito a pergunta. Mas, assim, você vai escolher cardiologia. Então, provavelmente você vai passar por uns ambulatórios que trabalham com isso, assim, insuficiência cardíaca, UTI, pronto-socorro, talvez. É geralmente assim que acontece. Mas eu acho mais fácil falar com as pessoas diretamente de cada programa, né? Uhum. Não sei se eu respondi, desculpa. É certo. Aí, agora a gente tem perguntas para todos. Mari, se você quiser começar a responder, pode responder, tá? Senão a gente chama uma outra das meninas aqui. A primeira pergunta é da Carla Freitas. Ela perguntou como vocês escolheram a universidade. Posso começar eu mesma? Acho que pode. Então, na verdade, é o Fiscar que me escolheu. Quando eu sou daqui de São Paulo, né? Quando eu acabei. Quando eu decidi prestar psicologia, né? Meu foco era a USP, porque eu queria ficar aqui em São Paulo, não pensava em sair, ninguém da minha família nunca tinha ido fazer faculdade em outro lugar, só que eu não passei. E a minha nota no Enem foi muito boa. E aí eu pude escolher entre o Fiscar, Unifesp, e eu acabei escolhendo a Fiscar pela grade mesmo. Eu fui vendo que enfoque que era dado, eu gosto muito de pesquisa, e a Fiscar é bem forte nisso. Foi mais por isso mesmo. E alguma outra das meninas quer responder também? Então, eu na verdade, foi a universidade onde eu passei, né? E eu não tinha tanta noção quando eu entrei na universidade sobre essa amplitude da área, né, em relação a abordagens e atuação e tudo mais. Então, eu sabia que existiam abordagens e diferentes formas de olhar para o ser humano e pensar o ser humano, mas eu não tinha essa noção de diferença da universidade. Eu fui me inteirar com isso quando eu já estava na UFSCar, né, e fui me entrando em contato com isso, né. Mas é algo que é uma das coisas que é interessante vocês, né, que estão nesse processo de escolher talvez a universidade, né, que fazer, pesquisar um pouco sobre essas abordagens e o enfoque que cada universidade dá na sua formação, né? Então, apesar de eu seguir a linha psicanalítica, a UFSCar ela é bastante comportamental, né? Tem uma grande porcentagem dessa enfoque na formação, mas não exclui, né? Não exclui a formação da psicanálise se é o do meu interesse. Tanto que eu fui atrás de estágios, fui atrás de optativas que me desse esse respaldo, né? Então, eu não escolhi assim, quero fazer a UFSCar, mas eu iria para a universidade que eu conseguisse passar. Era esse o objetivo do momento, né? Sobre essa questão, para falar, né? Boa. Sobre essa questão da universidade, eu achei muito legal o ponto que a Luana trouxe sobre ah, é, eu tava interessada em entrar na faculdade, mas não tinha tanto essa questão das abordagens, né? Então, para mim,
eu não conhecia toda essa amplitude também, não tinha noção. Eu tinha mais noção de áreas, então, de onde a gente podia atuar, do que necessariamente a questão de todas as abordagens, né, de todas as especificidades. Então, quando eu entrei, eu escolhi a UFSCar por um motivo assim, era um lugar que eu sabia que tinha uma avaliação muito boa e que era muito próximo da cidade dos meus pais. Então, para ser bem honesta, a minha escolha foi essa. Hoje, se eu tiver que falar o que é importante de escolher, eu acho que é o que a Lu colocou. A gente conhecer um pouquinho mais da psicologia, né? E como a Cris de Lolo fala no começo das psicologias, então entender as abordagens e todas as possibilidades diárias, estudar melhor quais são as suas possibilidades, então quais universidades você tem interesse, né? Quais são as universidades que você pode entrar no sentido de se for uma universidade particular, porque você vai continuar na sua cidade, o que você espera dessa universidade, né? O que você se identifica mais quando você estuda. Eu acho que um ponto muito importante, tendo a visão agora hoje de quem está formada há quase um ano e entrou com uma cabeça muito específica, foi eu eu tinha visibilidade de que eu queria atuar na área de pesquisa sempre, assim, sempre tive antes de entrar no curso. Então, a UFSCar para mim foi muito benéfica. E eu sinto que eu aprendi muito. Mas depois eu troquei de área. Então, qual que é o meu ponto? É óbvio que a abordagem, o referencial teórico que a universidade mais tem é importante, mas no fim das contas, essa questão por exemplo, da quantidade de estágios, da carga de estágio, das possibilidades de atuações em atividades de extensão, todas essas questões também são muito importantes, porque é ali que você se desenvolve, né? Então pode ser que você entre no começo falando, eu quero psicanálise, ou eu quero análise do comportamento, ou enfim, qualquer outra, e aí no fim, ao longo do tempo do processo, né, da graduação, você vai entendendo que não é necessariamente isso, que você gosta de outras coisas. Então, qual que é o meu ponto? A gente pode mudar muito da nossa opinião durante o curso, né? Então, eu acho que escolher também pelas possibilidades que a universidade oferece é uma das coisas importantes. Obrigada, Giovana, pela sua resposta. Todas as respostas foram muito boas, né? Infelizmente, a gente está com pouco tempo, porque daqui a pouco a gente tem uma outra palestra. Então, a gente vai ter que encerrar as perguntas por aqui. Mas obrigada mais uma vez por vocês terem se disponibilizado a estar com a gente aqui hoje, né? E por terem compartilhado essas experiências com a gente, que nos ajudaram a entender um pouco melhor sobre as experiências de vocês, profissionais, de carreira, que geram muitas dúvidas, né? Principalmente para o pessoal que está começando, que está entrando, e também para quem está terminando o curso, né? Lembrando que o formulário de sorteio, gente, para os livros que eu falei no começo da mesa, ele vai fechar agora, tá? Então, quem não respondeu ainda, pode, para os participantes isso, tá? Pode ir lá preencher o formulário. Então, assim, a gente encerra, né, a mesa de abertura da 17ª SEMPSE. A nossa próxima palestra vai ser agora às 7h30, sobre a saúde mental do trabalhador invisibilizado e precarizado no contexto da pandemia, com Francisco Braga Costa. Então, nós aguardamos vocês e obrigada pela presença de todos. Mouse. Olá! Em alguns instantes iremos retornar nossas atividades. Esperamos que estejam aproveitando o evento. Agradecemos aos nossos parceiros, Abes Imóveis, que atua no mercado de São Carlos, oferecendo as melhores facilidades e comodidades para a locação do seu imóvel. A SIC Bioidiomas, que está lançando o curso Fast Track English Online, uma plataforma que usa inteligência artificial para proporcionar experiências de aprendizagem personalizadas com base nos interesses do aluno. A Nova Praxis Editorial, editora que conta com várias coleções e gêneros literários. Para mais informações, temos todos os contatos no box de descrição da live e nas redes sociais da SEMPSE. Por fim, gostaríamos de relembrar a todos os inscritos para que preencham o formulário de presença que se encontra na descrição do vídeo. Quaisquer dúvidas, nos contate pelo chat ou leiam a FAQ. Agradecemos sua presença e boa palestra!